Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um episódio da série em que lemos o Bhagavata Purana, o livro de Deus, ou seja, a tradução feita por Swami Tapasyananda do Srimad Bhagavatam. Este grande Purana, o Mahapurana, que fala sobretudo das encarnações de Deus dentro da cultura védica, dentro da perspectiva sobretudo Vaishnava, com ênfase especial em Sri Krishna. Então, o Bhagavata Purana é esse grande livro sobre devoção. E estamos aqui ainda, não é, no terceiro capítulo, não é, do primeiro skanda, do primeiro canto. Então, o Bhagavata Purana é dividido em 12 skandas, em 12 cantos, 12 grandes volumes, digamos assim. E cada um desses volumes tem muitos capítulos. Estamos ainda no terceiro capítulo do primeiro canto, primeiro volume, primeiro skanda. Ainda bem no início, quando ainda estamos aqui tratando da explanação sobre o que é este grande Mahapurana, não é? Então, nesse estado da leitura em que estamos, temos os rishis, aqueles sábios que se reuniram na floresta para inquirir, não é, um sábio maior que foi o repositário da transmissão discipular narrativa do Bhagavata Purana. Então nós temos aqui a oportunidade desses sábios de fazer os questionamentos sobre a origem do Bhagavata, sua história. Hoje nós vamos então ler nesse terceiro capítulo os versos 40 a 45 do que tratam da origem do Bhagavata, não é? Então são breves versos, são apenas 5 versos, mas o objetivo desta série é saborear, não é? Muito atentos a cada um dos tópicos tratados, e eles são subdivididos assim, para que a gente venha ter uma melhor compreensão deste livro tão importante para a cultura devocional. Sri Ramakrishna Paramahansa cita muitas vezes, não é? Registros purânicos que são advindos do Bhagavata Purana. Definitivamente ele é o livro mais importante para aqueles da tradição de Sri Chaitanya Mahaprabhu, porque Chaitanya Mahaprabhu disse que o Bhagavata Purana era o principal livro para se compreender o que ele estava ensinando. Chaitanya Mahaprabhu e Sri Ramakrishna são professores de Bhakti Yoga, e Sri Ramakrishna disse que Bhakti Yoga, como ele ensinava e como era a religião desta época, era o Bhakti Yoga conforme Narada Muni ensina. Como nós vamos perceber, Narada Muni tem uma influência fundamental na própria constituição do Bhagavata Purana. Mas nós não vamos adiantar isso aqui, vamos chegar lá. Hoje, então, a origem do Bhagavata, versos 40 a 45. Então nós temos essa realidade, né? Sutta está a responder aos rishis reunidos sobre algumas coisas. Então ele diz: o grande sábio Vyasa compôs o texto conhecido como o Bhagavata, que é equivalente ao próprio Veda, pois trata dos feitos do Ser Supremo. Mas antes de começar aqui essa leitura, eu gostaria de lembrar como terminou o anterior, né? O episódio anterior. O último verso, Sutta dizia para os nobres, para os sábios que o interpelavam, o seguinte. Ele dizia: ó nobres sábios, vós sois verdadeiramente abençoados, pois sois de coração totalmente devotados ao Senhor, o mestre de tudo o que existe, alcançando o qual o homem é libertado do medo do ciclo recorrente de nascimentos e mortes. Eu gostaria de relembrar isso, porque essa é uma parte muito importante, né? Eles são verdadeiramente abençoados porque eles são sábios? Eles são sábios, mas qual é a característica de sua sabedoria? É que eles têm o coração totalmente devotado ao Senhor. Porque há sábios que não são exatamente
totalmente devotados ao Senhor. Aí alguém pode perguntar, mas como são sábios se não são completamente, não têm o coração completamente devotado ao Senhor? Recebem essa caracterização sábios porque tem, não é, o grande fundamento do intelecto, o grande fundamento do discernimento, o grande fundamento de pensar em coisas elevadas. Mas ainda assim há aqueles que não alcançam esta suprema dádiva de ter o coração totalmente devotado ao Senhor. Por isso que ele diz, vocês são sábios e são verdadeiramente abençoados. Por causa disso. Porque o coração deles é totalmente devotado ao Senhor. O Senhor, quem é o Senhor? O Senhor é o mestre de tudo que existe. Então quando o homem alcança isso, o quê? Ter o coração totalmente devotado ao Senhor, ele é libertado do quê? Do ciclo de nascimentos e mortes? Não. Ele é libertado do medo do ciclo recorrente de nascimentos e mortes. O medo. Porque qual é a razão do medo relacionado ao samsara? É essa questão, né? A identificação muito correta de que o mundo está sempre cheio de sofrimento, ainda que tenha também suas alegrias e prazeres. O mundo é uma dualidade. Então aquele que não quer o sofrimento teme por um novo nascimento. É razoável. É razoável porque é lícito que busquemos alegria, felicidade, sem dúvida nenhuma. É lícito que não queiramos sofrer. Mas vocês conseguem perceber que isso está numa categoria inferior àquele que não está tão preocupado assim se sofre, porque ele ama profundamente o Senhor? Então aquele que ama profundamente o Senhor é libertado do quê? Do medo relacionado ao ciclo recorrente de nascimento e morte. Então ainda que nasça, não tem mais medo. Uma existência sem medo é uma existência bem-aventurada. Ok? Então começa assim. A origem do Bhagavata, os versos 40 a 45. O grande sábio Vyasa compôs o texto conhecido como Bhagavata, que é equivalente ao próprio Veda, pois trata dos feitos do Ser Supremo. Porque de Bhagavata vem de Bhagavan. Não é verdade? Por isso que você não pode ser um Bhakta se você não tem amor a Bhagavan. O Bhagavata vai fazer sentido para Bhaktas. Não é? Aquele que não consegue desenvolver amor pelo Ser Supremo não pode ser um Bhakta. Ele pode ter práticas devocionais, assim chamadas ritualísticas, mas ele não é um Bhakta. Não é? Para o bem supremo do mundo, ele ensinou este evangelho sagrado e abençoado a seu filho Sirisuka, que era supremo entre os iluminados. Vamos voltar aqui com calma. O grande sábio Vyasa compôs o texto conhecido como Bhagavata. Então sabemos que Vyasadeva, né, é o autor do Bhagavata. Isso é muito importante. Temos alguém que compôs o texto. O que está dizendo aqui? Que o Bhagavata, composto por Vyasa, é equivalente ao próprio Veda. Veda, palavra que significa conhecimento, mas aqui estamos referindo também aos 4 Vedas, que é a grande autoridade da cultura védica. Por quê? Vyasa é o autor dos Vedas. É autor do Mahabharata. E ele é autor do Bhagavata. Então aqui está dizendo que é equivalente ao próprio Veda. Por quê? Porque foi o Vyasa que escreveu? Não. Porque esse texto trata dos feitos do Ser Supremo, dos esportes do Senhor. É por isso que esse texto é importante. Não é possível você contemplar o Bhagavata Purana se você não compreende o Ser Supremo e a importância de conhecer os seus passatempos transcendentais. Não é? Namaguna Kirtana, cantar os nomes e as glórias do Senhor. Para o bem supremo do mundo, motivo da existência do Bhagavata, que é a narrativa dos feitos do Ser Supremo. Ele ensinou este evangelho sagrado e abençoado a seu filho Sirisuka Sukadeva Goswami, que era supremo
entre os iluminados. Ou seja, uma transmissão, não é? De Vyasa para Sukadeva e Narada depois. Então, Suka, o filho de Vyasa, recebe dele a narrativa do Bhagavata. Por quê? Porque Suka era supremo entre os iluminados. Veja, quais são as características de Sukadeva Goswami? Ele era o quê? Ele era um grande erudito ou ele era um grande devoto? Ele era um grande pensador analítico ou ele era um estático devoto? Um estático devoto. Sri Ramakrishna diz: existem aqueles que detêm um mandato para ensinar. Ele sempre cita Sukadeva, Narada, Prahlada Maharaj. Tá? Então, essa é a característica desses. Qual é a característica desses? Todos devotos rendidos. Sri Ramakrishna, ainda que tenha dito, sim, Shankaracharya guardou o ego do conhecimento para poder ensinar, e o respeita profundamente, mas sempre que ele vai citar aqueles que têm autoridade para ensinar, ele cita esses grandes devotos, não é? Então, muito bem, Suka foi escolhido por isso, porque ele era supremo entre os iluminados. Por que supremo? Porque tinha devoção. Contendo como contém a essência de todos os Vedas e das tradições sagradas, os Itihasas, Sri Suka o transmitiu a Maharaj Pariksit. Aqui nós vemos, né, o desenvolvimento da ideia de transmissão discipular, que é a ideia do Parampara na sua autenticidade, né? O mestre divino que transmite ao discípulo, também divino, um conhecimento divino. Não é uma questão assim institucional, né? Não é assim que tem uma empresa, né, formadora de diplomas de guru, né, uma academia, e aí as pessoas que estão ali recebem uma japamala, né, um mantra, e aí isso é equivalente. Não. Pessoas altamente santas, aqueles que detêm o mandato, transmitindo para, veja, um discípulo. Né? Vocês devem lembrar as palavras do Evangelho que o Senhor Jesus diz, né? Ide pregai o Evangelho, fazei discípulos. Pregai o Evangelho, fazei discípulos. O que será isso? Será que é o Evangelho dominical nas igrejas e o ritual do batismo? Será? Né? Pensem. Porque ele escolheu Sri Suka porque ele era supremo entre os iluminados. Esse foi o discípulo de Vyasa, o autor dos Vedas. E Suka escolheu então para transmitir o Maharaj, o rei aqui do Império do Mundo, Pariksit. O Maharaj Pariksit, que então jazia à beira da morte, apreendeu esse texto do grande sábio. Pariksit era o rei do mundo. Uma outra era, ok? E ele estava dotado do conhecimento de que morreria em poucos dias. O que ele foi buscar? O conhecimento sobre o sentido da vida. Então ele foi buscar aquele supremo entre os iluminados, Sukadeva Goswami, que andava nu na floresta, com o cabelo emaranhado e completamente devoto ao Senhor, sem nenhuma posse, um verdadeiro mendigo de espírito. Então o rei moribundo foi procurar Sukadeva para que ele instruísse sobre o sentido da vida, sobre a natureza do Senhor Supremo. E então, Suka transmitiu ao rei moribundo. O Maharaja Pariksit, que é esse rei moribundo, que então jazia à beira da morte, aprendeu esse texto do grande sábio. E eu, Suta, o transmissor do Bhagavata, para essa seleta plateia de rishis, nas margens do Ganges, cercado por homens santos, sob o voto de jejum até a morte, escutei o que ele ensinava. Ou seja,
Ele então aqui aponta para o seu lugar nessa linha de transmissão discipular. Então ele é aquele que recebeu o Bhagavata do rei Pariksit, né? Ó santos homens, sentado junto àquele sábio de imenso poder, enquanto ele narrava as glórias do Senhor, também eu tive a graça de ouvi-las. Agora contarei a vocês tudo isso na medida da minha compreensão. E aqui ele está garantindo que a legitimidade do que ele transmite é justamente a fidelidade a esta transmissão vinda do rei Pariksit, que recebeu de Sukadeva, que recebeu de Vyasa. Para a orientação da humanidade espiritualmente cega devida à era maléfica de Kali, que se instaurou com a partida de Sri Krishna para sua morada e o subsequente desaparecimento da virtude e da sabedoria do mundo, este sol espiritual na forma de um Purana surgiu agora no firmamento do pensamento. Veja, então o sentido de existir o Bhagavata é para o benefício da humanidade. Quando que o Bhagavata então se torna tão fundamental? Quando estabelece-se a era de Kali, a era do ferro, a era da desavença, a era da ignorância, a era da maldade, a era da intolerância, a era do obscurecimento espiritual. Porque é cíclico, então temos sempre 4 eras, uma de grande luminosidade, moderada, mais meio termo e decadente. Essas eras, elas são períodos muito grandes de tempo. E nós estamos, né, vivendo ainda a era de Kali, ainda falta bastante para terminar. E nós recebemos o Bhagavata Purana no início dela. O que marca o início da era de Kali? O desaparecimento de Sri Krishna. Quando Sri Krishna, então, desfaz a sua aparência visível para retornar, né, ao reino de sua morada, embora ele nunca tenha absolutamente deixado a sua morada, né, mas nesse sentido, né, de que está na sua morada, o que caracteriza isso aqui? Que este fato é o marco do início de uma era de profunda decadência. Então o que nós recebemos? Recebemos este grande documento, este grande patrimônio, que é, como diz aqui, o sol espiritual na forma de um Purana. Então, podemos dizer que um avatara é um sol espiritual da forma de pessoa. E aqui nós temos um sol espiritual na forma deste grande tratado, desse grande texto. Que surge aonde? No firmamento do pensamento, ou seja, da consciência humana. Então, este é o grande lugar do Bhagavata Purana. E é absolutamente lamentável, se nós considerarmos o que está sendo descrito aqui, que ele seja tão pouco conhecido. Muito pouco conhecido. O que é uma característica da era de Kali? Né? Quando Sri Chaitanya surgiu há 500 anos atrás, ele foi o grande renovador do próprio culto a Sri Krishna. Sri Krishna, Radha, as Gopis, a Lila de Krishna em Vrindavan, em Vraja. Ele restabelece a consciência das pessoas sobre o que foi a existência de Krishna no mundo. E junto com isso estabelece como a literatura fundamental da sua linhagem espiritual o Bhagavata Purana. Não é o Bhagavad Gita, é o Bhagavata Purana. O Bhagavata Purana é o grande livro. Por quê? Porque o Bhagavata Purana descreve as encarnações de Deus. Descreve o tópico fundamental como o tópico supremo, o conhecimento de Deus. Quando Sri Chaitanya, né, Gauranga, Nimai Pandita, Gauranga, Chaitanya Mahaprabhu, pregou, existia onde ele estava, né?
uma prevalência muito grande do pensamento analítico seco, impessoal, não é? Uma grande dificuldade de compreender o contato com Deus. Então o seu chamado foi para uma renovação da consciência da devoção. E ele estabeleceu para os seus seguidores esse parâmetro do Bhagavata. Quando Sri Ramakrishna Paramahansa surgiu, não é? 300 anos, 400 anos depois, também no lugar onde ele vivia prevalecia o pensamento seco. A grande dificuldade de compreender, não é? E Sri Ramakrishna falou muito de Sri Chaitanya e indicou o mesmo caminho da devoção. Não foi tão enfático em relação ao Bhagavata Purana, mas por consequência das suas indicações, né? É o Bhakti de Narada, não é? O quanto ele falou de Shri Mahaprabhu, de Gauranga. Sri Ramakrishna é a única personalidade espiritual fora do movimento Gaudiya que indica Sri Chaitanya como encarnação divina. A primeira guru, Bhairavi, de Sri Ramakrishna, o via como uma manifestação de Nityananda e de Nimai, de Gaura Nitai, né? Sri Ramakrishna como a manifestação desses dois. Sri Ramakrishna disse que certa vez foi, não é? Visitar os sítios sagrados daqueles que têm devoção por Sri Chaitanya, e ele tinha até uma certa incompreensão a respeito do culto e pelo que ele via dos Vaishnavas, que às vezes não era muito legal, mas lá ele teve uma visão de ambos, não é? De Gauranga e Nityananda, e esses vieram correndo e entraram dentro dele. Então faz muito sentido, não é? Que os devotos de Sri Ramakrishna compreendam uma importância fundamental em tudo aquilo que Sri Chaitanya ensinou. E nisso o Bhagavata Purana tem muita importância. E por isso Swami Tapasyananda, esse grande devoto de Sri Ramakrishna, empreendeu essa tarefa maravilhosa de nos fazer aqui a tradução do Bhagavata Purana, do Śrīmad Bhagavatam. Então, eu lembro de uma pintura do movimento Hare Krishna, do movimento da ISKCON, né? Swami Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que foi o grande condutor do movimento chamado Hare Krishna, né? Um modo de pregar o Gaudiya Vaishnavismo muito particular dele no mundo ocidental. Já haviam existido antes, né? Nós temos o esforço de Premananda Bharata, por exemplo, que escreveu Krishna, o Senhor do Amor, né? No início do século XX, aqui no Ocidente. Já tínhamos outros movimentos, né? Krishnaitas, Gaudiyas, que vieram vindo para o Ocidente, né? O próprio guru de Bhaktivedanta Swami, né? O Bhaktisiddhanta Sarasvati tinha estabelecido, né? Alguns discípulos, alguns devotos na Europa Ocidental, na Alemanha, ali nos anos 20, nos anos 30, né? O pai do Bhaktisiddhanta Sarasvati, né? O Bhaktivinoda Thakur, havia se correspondido com o Ralph Emerson, né? Sobre os ensinamentos de Sri Chaitanya. Então nós já tínhamos esses movimentos, né? Mas ainda, né? Ainda muito pouco conhecido, né? Nós podemos dizer, sem nenhuma dúvida, que o esforço de Bhaktivedanta Swami do movimento Hare Krishna em publicar, né, os 12 volumes com comentários do Bhagavata Purana ainda hoje o mais extraordinário testemunho, não é? Registro do conhecimento do Bhagavata Purana. E Swami Tapasyananda colabora com esse esforço, que nós, se levamos a sério esse texto, compreendemos que é da maior importância. Porque está dizendo que, com o início da era de Kali, o Bhagavata foi enviado ao mundo para ser um sol. Para ser um sol do verdadeiro entendimento espiritual. Então, é assim que termina esta sequência de versos, com esta informação
para a orientação da humanidade espiritualmente cega devido à era maléfica de Kali. Ou seja, a humanidade está cega em virtude deste tempo. Nós podemos perceber isso, né? Não é nenhuma dificuldade. Quase todo o conhecimento que temos já é presente na era de Kali. Assim, quando você pensa em era de Kali, você tem que imaginar que o Senhor Buda viveu na era de Kali. Você tem que pensar que o Senhor Jesus viveu na era de Kali. Você tem que pensar que o profeta Maomé viveu na era de Kali. Há muito tempo estamos na era de Kali. E com certeza nós estamos percebendo, nesse momento atual do mundo, a grande dificuldade, né, do pensamento espiritual. Não conhecemos uma outra realidade, então pensamos que talvez isso seja sempre assim. Mas aqui está se dando uma informação. Essa era maléfica, ela pesa muito sobre nós. Então aparece, em virtude do desaparecimento da sabedoria no mundo, este sol espiritual na forma de um Purana. Então, quando estivermos contemplando aqui os vídeos dessa série, devemos imaginar que a importância da reflexão sobre isso é este auxílio profundo que a reflexão do Bhagavata Purana pode nos dar nesta época especialmente obscura. Muito bem, meus amigos. No próximo episódio dessa série, nós vamos ter algo sobre o próprio autor, não é? O próprio autor do Bhagavata Purana, Veda Vyasa. Então nós vamos ter aqui sobre, né, Vyasadeva e sua obra, e como e por que o rei Paraksita desejou morrer, e por que Suta decidiu instruí-lo. Melhor dizendo, né? Por que o rei Paraksita, estando moribundo, decidiu buscar esse conhecimento, e por que Sukadeva o escolheu. Esses vão ser os versos 1 e 13, né, do próximo capítulo, do quarto capítulo desse primeiro skanda, no qual nós vamos estar contemplando as respostas de Suta, que explicou aqui o seu lugar, né, nessa história. Ele está nessa linhagem de transmissão desse conhecimento transcendental, e o que ele vai responder aos sábios a respeito desses tópicos, né, a relação entre Vyasa e o Bhagavata Purana vai esmiuçar mais isso, e vai falar a respeito também desse personagem, o rei Maharaj Paraksita, e por qual razão Sukadeva escolheu ele para ser ouvinte desse Bhagavata. Sempre quando pensamos em alguém, né, um grande mestre que escolhe o seu discípulo, esse discípulo também é grande. Por qual razão ele é grande? Isso será certamente do nosso interesse. Então é isso, meus amigos. Estou feliz aqui por retomar os vídeos da série depois de um breve período de férias. E eu tenho certeza que aquelas pessoas que sabem Bhagavata Purana estão felizes por ter a chance de ouvir uma tradução diferente daquela mais conhecida, não é? Do Bhaktivedanta Swami Prabhupada, do movimento Hare Krishna, que tem todo o seu valor, sem dúvida nenhuma, mas aqui temos uma alternativa a essa tradução e mais um acréscimo à nossa possibilidade de bem-aventurança e meditar sobre esse texto santo e único. Tá bom? Então, no próximo episódio continuamos com estas descrições sobre Vyasa, sobre Paraksita e por que Suka o escolheu. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu recomendo de todo o coração que os amigos que tenham às vezes ficado um pouco voando aqui nesse vídeo, que acompanhem os vídeos anteriores. Tem uma playlist aqui no canal, Bhagavata Purana, o Livro de Deus. Tem uma longa introdução, maravilhosa introdução ao texto, concebida por Swami Tapasyananda, que explica a linguagem dos Puranas e sobretudo do Bhagavata Purana. Eu recomendo muito que vocês se familiarizem com esse conteúdo para irem acompanhando os episódios com mais naturalidade, com mais associação, né, do que está sendo dito aqui. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.